Olá, virginianos! Sejam muito bem-vindos ao canal da Yassali. Esse é o lugar de troca, de conselho. Aqui a gente faz a leitura do baralho cigano, tá? Se não fizer sentido essa leitura para você, não tente enquadrar, não tente se adequar a ela. A leitura ela tem que corresponder ao que vem no seu coração, ao seu momento. Se não fizer sentido, eu também sugiro que você veja o signo ascendente, o lunar, a Vênus, né? Ou seja, por exemplo, se você for virgem com ascendente escorpião, daí você pode ir lá no signo, no vídeo de escorpião e ver se faz sentido para você. Aqui a gente lê o baralho cigano, então tem muita energia do povo cigano aqui. E eu desejo que você tenha muita luz e prosperidade nesse mês. Vamos lá, tarô. Qual que é a energia dos virginianos em maio deste ano? Qual é a energia dos virginianos? Energia de estudo. Pode ser que você esteja aí estudando, focando em alguma questão dos livros, né? Ou também deixando de estudar, porque eles sempre falam, né? Os livros, quando estão fechados, não transmitem o conhecimento. Vamos tentar entender essa energia. Tarô, qual que é o desafio ou que está afligindo aí o coração dos virginianos nesse mês? O que está afligindo o desafio? Qual que é o desafio para os virginianos nesse mês de maio de 2023? São muitas energias aqui, tá, Virgem? Pode ser que você tenha alguma questão aí com prosperidade, por isso você está estudando, né? Estudando para alguma prova, estudando para alguma coisa. Pode ser também que tenha algum peso esse estudo, né? Talvez você está sentindo aí com a energia de um karma, sei lá, não sei, talvez você não está sentindo leveza, né? Nesse desenrolar desse estudo. E aqui também tem como desafio, né? O buquê, ele representa o quê? As flores morrem, né? São ciclos de vida. Mas também pode representar uma outra pessoa, né? Você está tendo a influência de alguém, pode ser de uma mulher que está te exigindo muito, né? Eu sinto uma questão de exigência, porque a cruz, como desafio, representa algo pesado, né? Então pode ser que no seu ambiente de trabalho ou de estudo, alguém está sendo bem exigente, está sendo bem, eu digo que até uma dose de assédio moral, né? Não sei, se você está passando por isso, pode ser que esteja doloroso para você ganhar seu dinheiro, né? Porque aqui o Peixes fala de prosperidade. Estou sentindo uma energia muito forte. Talvez o estudo é o único lugar, você acha que o estudo é o único meio de você sair dessa situação, ou esse ambiente de estudo está sendo um pouco tóxico para você. Vamos tentar entender aqui. Mais uma carta tarô para clarificar esse desafio de Virgem. Então, Virgem, a gente tem que conversar. Saiu a carta da cobra como desafio. O que a cobra representa junto com o Lenormand, né? Com o buquê, aliás. Ele pode representar uma traição, né? Pode ser que você se sinta sendo traído por alguém, pode ser que você sinta que tem alguma coisa, isso está pesado, principalmente aqui eu digo, não em ambiente relacionamento, ambiente profissional, ambiente de estudo, mestrado, concurso, não sei. Você está aí sentindo um peso nesse lugar e você se sente sendo traído por alguém. O que eu queria te dizer aqui nessa situação, antes da gente ver o conselho, todas as situações da nossa vida, né, elas representam algo que a gente tem que aprender, mas não só. Representa um lugar para a gente acordar, para a gente trazer a consciência. Então, se você está passando por isso no seu ambiente de trabalho, eu não me sentiria tão triste, porque talvez isso é necessário para você fazer o movimento, né? Isso é necessário para você estudar, isso é necessário para você, eu não aguento mais isso daqui, eu preciso ir para esse outro lugar, entendeu? Então, se essa pessoa apareceu, também de certa forma a gente atrai, né, as pessoas, tem uma energia muito forte de alguém, um instinto, uma energia que é um pouco até densa, eu diria, tá? Porque a carta do urso, ela fala de
enchendo de inveja, de você não falar muito para as pessoas. E aqui também tem uma questão de possível traição. Ou você está sentindo ou realmente está no seu campo, tá? Mas eu acho que é mais relacionado a trabalho do que a relacionamento, pode ser. Mas, enfim. Qual é a lição disso tudo, né? A grande lição é, você precisa fazer o movimento. Isso aqui está acontecendo para você ou estudar, para você mudar de vida, para você escolher sua própria profissão, para você não ouvir, né, esse pessoal e seguir seu próprio caminho, né? Agora vamos ver. Ou também, Virgem, pode ser que você também está se boicotando aí nesse estudo, tá? Então toma cuidado, se você tem que fazer uma prova, se você tem que fazer alguma coisa, tenta não se boicotar tanto. Você é capaz, né? Vamos ver. Conselho do tarô para a Virgem em maio de 2023. Tarô, qual que é o conselho para essa situação de Virgem? Tarô, qual que é o conselho para essa situação de Virgem em maio de 2023? Qual que é o conselho, por favor, tarô? Qual que é o conselho para essa situação? Também saiu essa energia, se eu não me engano, em Sagitário da Foice, ó. Saiu uma energia bem parecida. Qual que é o conselho aqui? O conselho é fazer cortes, né? E cortes não fica dando ouvido, evitar fofoca, evitar ficar próximo de pessoas que você não curte muito, né? E aqui fala de um corte que vai te gerar um crescimento, seja esse corte aqui desse ambiente, né? Pode ser também que você queira cortar, queira sair, mas aqui é você que tem que tomar a decisão, tá? A cegonha fala de crescimento, de expansão, de olhar para o outro lado. E a âncora fala que você pode estar estabilizado, pode ser que você esteja aí numa ilusão de, esse aqui é o lugar que eu tô estável, mas isso me faz mal, né? Então, às vezes, se tá te fazendo mal é porque já deu tempo de ir. Ele fala assim, não deixe seus sonhos guardados na gaveta. Essa é a altura certa para ousar, então tá na hora mesmo de cortar e seguir em frente. Aproveite esse momento de segurança, de estabilidade e conceda planos para o futuro, no futuro próximo, pondo-os rapidamente em andamento. Confie que seus objetivos serão atingidos. Então, assim, você tem que botar os planos em andamento. Esse corte vai ser necessário para você expandir, para você botar os... Aqui, ó, carta do cavaleiro. E vai ter que ser rápido, tá, Virgem? Se essa situação tá te causando um peso, né, no ambiente de trabalho, eu sinto que você tem que cortar, botar os planos em andamento primeiro, depois cortar, porque daí vai ter expansão. Mas você tem que botar os planos rápido, tá? Não adianta você ficar esperando aí a morte da bezerra, não. Você tem que ir atrás, tá? É uma coisa que você que tem que fazer, tá vendo? As duas cartas aqui, ó, elas são de ação. Então, é você que tem que fazer isso, tá? Não é ninguém. E essa situação, um dia você vai olhar pra ela e falar, nossa, muito obrigada, ainda bem que essa pessoa fez isso, porque assim eu pude sair do lugar, tá bom? E pode ser também, Virgem, eu sinto que você já tem os instrumentos, você já tem o estudo necessário, né? Às vezes você não tá fazendo porque acha que tem que estudar mais, acha que tem que... E a vida fala, filho, vai, você já tem, você já conseguiu. Ou se você tá estudando pra alguma coisa, eu sinto muito alguém que tá estudando e não tá conseguindo... Aqui diz, tenha foco, tá? Porque também, muitas vezes você é capaz, você fica perdendo foco com besteira, tá? Ó, perda de energia, ó o fundo do maço. Perda de energia, então tem a ver com que você tá perdendo energia com besteira. Se você tá estudando para alguma coisa, você vai ter sucesso se você mantiver o foco, porque você tá perdendo energia com besteira, tá? Então... esse é o conselho aqui do tarô. Vamos ver agora o baralho de Osho. Lembrando que o baralho de Osho, gente, ele é bem direto, tá? Eu sempre falo que o tarô de Osho, ele não mente. E muitas vezes a gente precisa ouvir, né? E essa é a beleza do tarô. Porque o tarô, ele já traz o que tá no seu campo. É pra você, é autoconhecimento. Tarô, o que Virgem precisa de conselho final para esse mês? A fonte. Conselho final para Virgem para esse mês de maio.
criatividade. Nossa, que engraçado. São duas cartas muito... uma cor bem forte, tá vendo? Me lembra um pouco do plexo solar. Me lembra dessa energia que o plexo solar, né, que é o nosso chakra, que veio um pouco antes aqui do umbigo, ele fala de criatividade também. Ele fala que a fonte, né, ele é mais amarelado do que isso, mas me veio na cabeça. Por quê? Porque ele fala de colocar a ação, né, botar no 220, né, você quando ele tá desequilibrado, você tá se sentindo depressivo, você tá se sentindo para baixo, você tá se sentindo carregando uma cruz, quando ele tá em desequilíbrio. Quando ele tá equilibrado, ele te liga no 220 para você ser criativo, para você botar sua medicina no mundo, para você fazer o que tem que ser feito, né? Então, o que eu indico aqui também, Virgem, é fazer mesa quântica para equilibrar a sua energia, tá? Não é porque eu sou facilitadora de mesa quântica, também faço leituras particulares de baralho, mas não é por isso, eu tô dizendo porque aqui me parece que para você estudar, tem alguma coisa que está desequilibrada nos chakras, tá? Então faça a mesa quântica para ativar a sua criatividade ou faça algo que ative sua criatividade, algo que venha aí no seu coração, né? Também precisa do momento de lazer. E eu vou ler aqui para vocês o que o baralho de Osho fala sobre essa carta da fonte. Eu achei muito interessante, porque de fato eu sinto que você está se perdendo, assim, não está conseguindo fazer o que deve ser feito, talvez procrastinando muito. E essa ativação do plexo solar, ela é muito interessante, gente. Sempre aliem a terapia convencional com outras terapias. Por quê? Porque a terapia energética, ela vai trabalhar a sua energia. E aí, ela aliada à terapia convencional, você fica invencível. Invencível, juro. Esse é o As de Fogo, né? Então, você está falando de agir, uma energia de fazer. Fogo é sempre essa energia de ir, ó. Ele fala assim: quando a energia fica restrita ao centro, quando ela não está deslocando para parte alguma, nem para a cabeça, nem para o coração, permanecendo na própria fonte, de onde o coração a retira, onde a cabeça vai buscá-la, pulsando na própria fonte. Esse é o significado exato do Zazen. Zazen quer dizer apenas que você permanece na própria fonte, sem deslocar-se para parte alguma. Uma força imensa se levanta, uma transformação de energia em luz, em amor e em uma vida maior, em compaixão e a criatividade. Ela pode assumir formas variadas, que está falando de novo da criatividade. Primeiramente, porém, você tem que aprender como permanecer na fonte. Depois, então, a fonte decidirá onde será o seu potencial. Você pode relaxar na fonte e ela levará ao seu potencial. Quando falamos de estar com pés no chão, é dessa fonte que estamos falando. Quando damos início a um trabalho criativo, nossa, engraçado, saiu também a criatividade. É com essa fonte que nos sintonizamos. Essa carta nos lembra que existe um vasto reservatório de energia à nossa disposição e que quando não pensamos e planejamos é que nos ligamos a ele. Quando pensamos e planejamos que nos ligamos a ele. Mas quando pomos os pés no chão, quando nos centramos e quando permanecemos suficientemente em silêncio para que o contato com a fonte possa se estabelecer. Ela está dentro de cada um de nós, como o sol pessoal, o individual, proporcionando vida e alimento. Energia pura, ela permanece pulsando disponível, pronta a nos dar o que for que precisemos para realizar alguma coisa. E pronta também para nos acolher de volta em nossa casa, quando quisermos descansar. Recorra, portanto, à fonte, caso você esteja dando início a alguma coisa nova e precise de inspiração, imediatamente. E caso você tenha acabado de finalizar alguma coisa e queira descansar, ela está sempre à sua espera e você nem precisa sair de casa para encontrá-la. A fonte para alguém pode ser uma meditação, né? Ouvir os seus próprios sentimentos, pode ser exercer algo que te traga criatividade. O importante é, se você está se sentindo procrastinando, olhando para o lado e não fazendo nada e não dando andamento aos seus planos, às vezes você só precisa ficar em silêncio e se escutar. Porque a gente é ensinado muito a fazer, né, as coisas, a gente é ensinado a sempre botar os planos em andamento, mas a gente não é ensinado a ouvir o que de fato a gente quer.
Às vezes também o fato dos livros não estarem abertos, de você não estar conseguindo, nem vem só dessa questão externa. Pode estar vindo de uma questão interna. Pode ser que você não está conseguindo porque tem alguma coisa dentro de você que está falando, não é isso que você tem que fazer. E aí você fica seguindo aqui, sendo que o seu coração, a sua fonte interna sabe que não é isso. Então, pare para pensar e refletir sobre o que você realmente quer. Que às vezes a gente culpa o externo, sendo que, na verdade, nem tá no externo, né? Tá na gente. E a gente não sabe disso, a gente não tem clareza. Bom, vou pedir um animal de poder para vocês, pra gente ter uma mensagem de um animal de poder, por favor, tarô do oráculo dos animais. Um animal de poder para Virgem. Cavalo alado. Atua com a energia de poder interior e espírito livre. É hora de perceber o desejo de elevação espiritual, transmutação e mudança para o que é belo. Novas aventuras, na verdade, da fé, inacessível à razão. Eu sou a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza por meio de todas as experiências. Eu continuo em alegre exaltação espiritual. Eu sou pleno de paz e harmonia em todos os momentos pela gloriosa presença do que eu sou. Olha que engraçado. Aqui saiu o cavalo e aqui saiu o cavalo, né? Então, assim, talvez, Virgem, esse movimento que você vai ter que fazer vai ser em direção ao que você realmente quer, né? Mas antes de fazer esse movimento, você vai ter que encontrar a sua fonte, olhar para dentro, ou estudar alguma coisa, ou entender que, os livros estão fechados por algum motivo, tem alguma coisa que eu mesmo estou me boicotando em alguma situação. Sobre essa questão aqui, tá? De traição, de peso, tem uma boa resolução, que lógico vai depender de você, tá? Então a gente tem que, em vez de ficar pensando o porquê que o outro faz isso, pensar por que eu estou atraindo isso. E aí encontrar a fonte desse problema. E a fonte desse problema, nesse caso, você não sabe o que você quer, você não se escutou, né? Isso aqui tá te fazendo sair de um ambiente tóxico. Na verdade, isso aqui é uma bênção, né? Não é uma coisa ruim. Só que para sair, você precisa saber quem você é, você precisa saber o que você quer, né? Então você tem que se ver como um cavalo alado que sabe a sua direção. Tenta meditar aí nessa imagem do cavalo, tá? Porque o cavalo, ele trota sabendo onde ele vai. Ele tem um instinto muito forte de direção. De um conselho final dos anjos para vocês. Meditando com os Anjos. Eu amo esse livro, gente. Conselho final para a Virgem. O anjo da compaixão. O ser compassivo compreende o outro dentro de si mesmo, com uma energia e atitudes positivas, atraindo a presença da luz que revela a verdade e o amor que transforma em cura. Ser compassivo é ser igual e estar unido ao outro como a si mesmo. Eu e você somos um. Meditem aí na energia de ser compassivo consigo mesmo, principalmente. Às vezes a gente está sendo muito duro conosco, né? E a gente acaba sendo duro com os outros. No seu caso, eu acho que você precisa ser bondoso com você, tentar não planejar tantas coisas, né? Porque Virgem tem essa coisa de planejar cada passo. Tente não planejar para ouvir. A vida não é totalmente planejada. Na verdade, tudo que a gente planeja às vezes não é o que vai acontecer de fato, tá? E aí, se você exercer essa energia de tá tudo bem não ser igual aos meus planos, eu vou ser mais compassiva, vou ter mais compaixão comigo, para saber o que eu quero, para me dar e me permitir, me dar o luxo de me permitir, eu tenho certeza que você vai encontrar. E quando a gente está no caminho, gente, do nosso ser interno, das nossas referências internas, vai fluir. E eu quero que você venha, Virgem. É muito especial isso que está acontecendo com você. Eu quero que você venha aqui depois me contar se você voltou para sua fonte e sua vida começou a fluir mais, tá bom? Isso é que eu vejo para vocês. Até o próximo mês.